prestar atenção que pessoas negras sempre morrem primeiro nos filmes de terror? Ok, se você estiver falando de Corra ou do filme Nós, do Jordan Peele, os negros realmente não são as primeiras vítimas, mas esses filmes foram dirigidos, foram feitos por um diretor negro que faz questão de dar protagonismo a pessoas negras e que gosta de fugir dos tropos convencionais que fazem parte do gênero do horror. Caso você não saiba o que é tropo, é um termo que originalmente significa algo semelhante à figura de linguagem. Mas dentro do contexto midiático, ele ganhou um novo significado, sendo usado para falar sobre alguns elementos narrativos usados exaustivamente na hora de contar uma história. E esses elementos podem aparecer na construção de um personagem, em características do enredo e em um número enorme de possibilidades de situações dentro da narrativa. Inclusive, existe um site específico para falar sobre isso, que é o TV Tropes, que é quase como uma enciclopédia dos tropos que a gente encontra em obras midiáticas, sejam do cinema, da TV ou da literatura. Infelizmente, ele é em inglês. Mas caso vocês queiram dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui no box de informações, beleza? Para exemplificar melhor sobre os tropos e como eles são usados, um muito conhecido é o do vilão, que é parente do herói, como no caso do Darth Vader em Star Wars. Ou até mesmo o tropo da mulher forte com característica dos heróis masculinos, como é o caso da Trinity em Matrix, ou mesmo da noiva em Kill Bill. E esses são apenas alguns tipos de personagens muito usados dentro das narrativas cinematográficas. Então, esses personagens que possuem características que se repetem dentro dos filmes, ou mesmo situações que são repetidas muitas e muitas vezes até a exaustão, eles são considerados tropos. E um tropo muito usado dentro dos filmes de terror é o da pessoa negra que morre primeiro. Se você assiste filmes de terror, eu acho bem difícil que você não tenha percebido como esse tipo de situação é recorrente no gênero. Filmes como Psicopata Americano, Alien vs Predador, Christine e até mesmo Gremlins se valeram desse tropo. E de acordo com esse tropo do cinema, não importa o quão inteligente, interessante, rápido para fugir seja o personagem negro, ele vai morrer e provavelmente ele vai morrer primeiro. Em uma indústria como a do cinema, onde os mais poderosos são brancos, essas pessoas em geral fazem filmes para pessoas brancas. E foi exatamente isso que sempre aconteceu em Hollywood. No passado, os escritores e diretores, que eram em sua maioria brancos, eles acreditavam escrever para pessoas brancas. Na percepção deles, fazia sentido que se estavam escrevendo para brancos, esses personagens deveriam passar muito tempo na tela. Não havia espaço para outras pessoas de outras etnias. E foi assim que essa percepção do personagem negro morrer primeiro começou. Na primeira metade do século XX, pessoas negras tinham pouca participação em filmes. E quando tinham, eram como o caso da atriz Hattie McDaniel, primeira negra a ganhar um Oscar de atriz coadjuvante pelo seu papel no filme E o Vento Levou. Mas esse papel era de uma escrava, que tinha poucas falas e que em um filme de quase 4 horas aparece bem pouco. Não existia espaço para boas representações negras e, em geral, quando atores negros eram usados normalmente dentro das produções, era só para dar mais veracidade à trama, já que pessoas negras existiam na sociedade e blackface não era mais usado no cinema, Outro caso eram os negros serem usados nos filmes como forma de piada. Durante anos dentro da indústria do cinema, os personagens negros não tinham a chance de passar muito tempo na tela. E uma forma fácil de fazer o personagem sair de cena? Isso mesmo, matá-lo. E era o que acontecia na maioria dos filmes da época que tinham algum personagem negro. Com o passar do tempo, o que começou a acontecer foi que os atores negros começaram a ter personagens de mais destaque em seus papéis de coadjuvantes. E aí eles começaram a ser colocados como os coadjuvantes mais importantes. E aí as suas mortes teriam um grande impacto dramático na trama. Imagina, aquele personagem melhor amigo do protagonista que você se apegou. E aí chega uma hora que ele vai e morre. Isso acaba com você como público e ainda mostra como vilão. O monstro do filme, ele é poderoso.
e dá a impressão que qualquer pessoa dentro do filme pode chegar a morrer. Um filme de terror que tem uma morte desse tipo é o filme New Year's Evil, filme da década de 80, onde a primeira personagem a morrer, imagina, é a melhor amiga da personagem principal, que obviamente é branca. Em filmes de horror é muito comum o protagonista, que geralmente é branco, ter um amigo negro que ou é assassinado ou se sacrifica pelo bem do protagonista branco. Inclusive, isso é outro tropo para um outro vídeo. Com o uso excessivo desse tropo, vários cineastas receberam várias críticas por fazerem isso com os personagens negros, não prestando nenhuma atenção ao valor das suas vidas. E aí, com o passar dos anos e as diversas críticas a esse padrão de mortes de personagens negros, a indústria começou a tomar um pouco mais de cuidado com isso, dando mais espaço a negros dentro de seus filmes e séries, e permitindo que atores negros tenham personagens que sobrevivem mais que alguns minutos, né? O tropo do negro que morre primeiro acabou sendo menos usado, apesar de ainda ser citado em forma de piada em comédias como Todo Mundo em Pânico. Mas ainda assim, o personagem negro dentro dos filmes de horror raramente termina o filme vivo. Só que nas últimas décadas ele passou a ser o segundo ou o terceiro a morrer no filme, não mais o primeiro. E ainda assim, com esse tropo sendo menos usado, filmes como Pânico 2 de 1997 ainda se vale desse tropo, quando um casal negro são os primeiros a morrer no filme. Ironicamente, eles chegam a falar sobre a falta de representatividade negra nos filmes de horror minutos antes de serem assassinados brutalmente pelo vilão da série. E mesmo recentemente, em Midsommar de 2019, o tropo é utilizado. Então, apesar das tentativas de mudança e de que cineastas como Jordan Peele estejam fazendo de tudo para que negros possam contar suas histórias em filmes de terror, em boa parte desses filmes eles ainda são os primeiros a morrer. Você lembra de outros filmes que esse tropo é utilizado? Comenta aí embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, é isso. Tchau!